Fala galera, vamos dar prosseguimento aos nossos estudos sobre domínios morfoclimáticos brasileiros, né? Então agora a gente vai falar sobre o domínio dos mares de morro. Então, ó, só para ninguém se perder, já falamos sobre o nosso domínio amazônico, né, que se desenvolve, né, em maior parte do território brasileiro. Nossas terras, né, de predomínio de regiões de planície, né, florestas equatoriais, latifoliadas, né, floresta de grande densidade, floresta perene, né? A gente falou um pouquinho sobre os nossos cerrados, né? A nossa savana brasileira, falamos sobre a estrutura, né, que se desenvolve em áreas planálticas com chapadões sedimentares, áreas, né, onde a vegetação se adequa, se adapta, né? É uma variedade climática de clima semiúmido, né, com uma estação chuvosa, outra seca, onde implica nas condições de solo profundo, um solo pobre, um solo ácido, né? É uma variedade muito grande de vegetação que vai predominar estratos arbustivos, herbáceos e arbóreos, mas com estruturas arbóreas esparsas de menor porte, mas predominando, né, os nossos arbustos retorcidos, adaptados aos incêndios espontâneos. Uma riqueza muito grande com a presença de espécies caducas, né, decidos ou caducifólios, são aquelas espécies que perdem folhagens no período estiagem justamente para armazenar água, para evitar a perda, né, mais excessiva de umidade. Então dá aquela impressão de morte, né, de algo seco, destruído, e quando começam as chuvas aquela vicissitude grande, aquela variedade absurda, né, com muitas espécies endêmicas, né, aquelas espécies típicas da região. Lembre-se, né, que o Cerrado é uma área extremamente biodiversa, tá bom? Agora a gente vai falar, né, sobre os nossos mares de morro, de vegetação de mata atlântica, né, nossa floresta atlântica aí, muito presente, né, na nossa porção leste do território banhado pelo Oceano Atlântico, e vai se posicionar, como a gente vai ver aí, sobre a porção setentrional até a porção meridional do Brasil. A floresta que vai se desenvolver sobre planaltos litorâneos, daí a expressão de áreas mamelonares, né, aqueles planaltos em formatos de meia laranja, tá bom? É o que a gente vai falar agora, mares de morro, tá? Marcar aqui para você o que a gente vai falar agora. Tá aqui, ó, mares de morro, domínio dos mares de morro, e a gente vai ter como protagonista, obviamente, a Mata Atlântica, né? Vamos lá, vamos posicionar aqui. Então, percebam que a Mata Atlântica, ela vai se estender do Rio Grande do Sul até trechos do Rio Grande do Norte, tá? Como a gente pode perceber. Trecho do Rio Grande do Sul até trecho do Rio Grande do Norte. Alguns determinados pontos latitudinais, a vegetação avança, né, para a área continental, então com grande destaque aqui para a região sudeste do Brasil, né? Ponto onde você tem um avanço, né, para a área continental devido às características, seguindo, né, as estruturas planálticas litorâneas, tá bom? Então, temos esse posicionamento geográfico. Obviamente, você deve estar pensando que é a primeira parte de ocupação, de colonização, de dominação e também de degradação do Brasil, desde a presença do dominador português, certo? Então você começa a perceber que os problemas de degradação na Amazônia, eles começaram já precocemente, certo? Foi a estrutura geográfica que foi primeiramente arrasada aí, tá bom? Então vamos seguir aqui com umas características, sempre falando, né, da importância do professor Aziz Absaber, né, para isso. Então vamos pegar aqui uma imagem, né, típica dos mares de morro. Aqui, ó, a imagem que você pode ver, viajando, né, pelas nossas rodovias, até mesmo fazendo uma viagem aérea, né, com essa possibilidade, mas viajando nas rodovias de carro, de ônibus, nossas RJs aí, nossas rodovias estaduais, né, e trechos, né, das rodovias federais, das BRs, como por exemplo o trecho da BR-101, a gente consegue posicionar essa paisagem, né? Morros arredondados, frutos, né, de um clima tropical litorâneo, onde você tem como principal agente modificador do relevo, né, a chuva, certo? Dando esse formato aí que dá o nome de domínio morfoclimático dos mares de morro. Então, mares de morro não vem da vegetação, como acontece na Amazônia, como acontece no Cerrado, mas decorrência do relevo predominante na região, tá bom? Eu queria que você olhasse com bastante carinho, né, com bastante atenção, com bastante cuidado para essa imagem. Repare na legenda, o verde mais clarinho é a extensão da Mata Atlântica antes da chegada dos portugueses, em 1500.
tá bom? Então essa era a realidade do Brasil. No início até o início do processo de colonização no Brasil, tá? Cobrindo cerca de 13% do território nacional. Isso é muita coisa. Isso é muita coisa, tá bom? Agora eu quero que você foque na parte do verde mais escuro, que representa o século XXI. Percebam que aqui nós temos, né, ilhas, reservas de preservação de Mata Atlântica. O problema é que mais de 80% dessas reservas, desses resquícios, né, melhor dizendo, de Mata Atlântica, são áreas particulares, ou seja, não são terras públicas. Isso já dificulta ainda mais o controle, a fiscalização. Perceberam? A Amazônia, né, se destaca pelo ritmo de degradação. A Mata Atlântica se destaca negativamente, obviamente, pelo percentual histórico de degradação. O Cerrado, a Amazônia, o processo de degradação é mais recente. Embora muito acelerado, gritantemente acelerado, o processo de ocupação, que é algo próximo a 50, 70 anos de uma ocupação efetiva. Já a Mata Atlântica, desde 1500. Percebe isso, né? Isso é muito sério. Isso é muito sério, tá? Outro aspecto também importante que você precisa entender, que esses resquícios de Mata Atlântica, estão sofrendo um processo de contínua degradação também, certo? Nós podemos perceber que isso continua, né, nos dias de hoje. Nós temos cerca de 5 a 7% de resquício de Mata Atlântica. Lembra do vídeo anterior, quando eu citei o termo hotspot, para se referir àquelas áreas de muita biodiversidade, com muita presença de espécies endêmicas, ou seja, o que são espécies endêmicas? São aquelas espécies, né, típicas daquela área. Com a destruição da Mata Atlântica, ao longo desses séculos de degradação, muitas espécies endêmicas foram extintas. Olha o quanto isso é sério. Olha como isso, né, é extremamente custoso para a sociedade. Tá? Certo? Então, olhando esse mapa aqui, ó, a gente tem uma ideia sobre os hotspots, né, no mundo. Tá? Nós temos essa ideia dos hotspots no mundo. E olhando para cá, nós temos o destaque para o nosso Cerrado e para a nossa Mata Atlântica. Né? É o bioma que se desenvolve no domínio morfoclimático dos mares de morro. Certo? Pegando aquela lógica, né, de domínio morfoclimático, nós temos a interação, né, do relevo, da vegetação, do clima, do solo, da hidrografia, né, criando um complexo, né, natural que apresenta características, né, próximas a áreas de interação. Então você já percebeu, né, a região de predomínio, uma extensa faixa que vai do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Você já entendeu o clima predominante, o relevo predominante na área, né, que dá o nome ao domínio dos mares de morro. Parece, né, que a gente lembra a movimentação, as ondas, né, pela movimentação do mar. Então, mares, mas de morros, né, morros planálticos, certo? Que resistem à ação intempérica, né, principalmente da chuva. Por isso que você tem, ó, formato, né, arredondado, formato de meia laranja, certo? Ação da chuva. E você tem uma estrutura florestal que se desenvolve nessas áreas, com a presença, né, de importantes rios, com uma biodiversidade muito grande. Tá bom? Então, falamos sobre o posicionamento geográfico, falamos sobre o relevo. Agora vamos falar sobre o clima. O clima é o clima que predomina na região, é o clima tropical litorâneo. Então nós temos temperaturas quentes e nós temos muita oferta hídrica, né? Ou seja, precipitações bem distribuídas ao longo do ano, embora concentradas nos meses mais quentes, né? A gente pode perceber que nós temos bastante oferta hídrica, daí a importância das riquezas, né, certo, da região, certo? A vegetação, uma estrutura, né, de predomínio de árvores de grande porte, uma estrutura arbórea, né, uma vegetação extremamente biodiversa, diversidade muito forte, né, uma grande biodiversidade acontece, então é muito diversa a vegetação, tanto da fauna como da flora, né, tanto da fauna como da flora. Aí você vai relacionar todo aquele processo de degradação da Mata Atlântica, então isso é muito sério, tá?
vegetação latifoliada, que eu já expliquei para vocês no domínio amazônico, aquela folha, né, aquela vegetação de grande porte, com folha de grande porte, que serve, né, para impedir que a água atinja o solo, né, de uma forma direta, que impede que os nutrientes sejam retirados. Por quê? Percebam, ainda mais na Mata Atlântica, né, onde você tem morros, topografia acidentada, a chuva batendo diretamente, rapidamente ela iria lavar aquele solo. Então o solo lixiviado naturalmente, certo? Beleza? Então os nutrientes também podem ser retirados. Então é importante perceber isso, a importância, né, dessas folhas. Ao mesmo tempo, uma parcela dessa água, ela vai evaporar antes de atingir o solo. Certo? Outra situação, ela vai batendo, vai amenizando. Então, quando aquela água chega ao solo, ela chega de forma menos agressiva, minimizando o processo erosivo. Tá? Uma vegetação perene, ou seja, pela grande oferta hídrica, não tem um período de desfolhamento, não perde folhagem, né? Não precisa se adaptar como acontece no Cerrado, onde as espécies não são perenes, né? Onde uma parcela significativa não é perene, ela é caducifólia, decídua, né, a vegetação do Cerrado. Aqui nós temos uma vegetação perennifólia, bacana. Então nós temos essa representação aí. Falando sobre o processo de degradação, né, processo de degradação da Mata Atlântica, pegando desde o gancho que nós falamos do processo de colonização, a gente está falando desde a retirada de madeira de lei. Lá no período colonial, a gente está falando inclusive do pau-brasil, mas hoje nós temos importantes espécies que têm uma grande valorização comercial. Tá? Então é importante perceber isso, a degradação pelo desmatamento, né, devido à importância comercial de algumas espécies, né, de estruturas arbóreas. Nós temos o processo de degradação, né, pela destruição para a agricultura. Né? Mais recentemente, nós temos o processo de degradação para a utilização de florestas plantadas. Como assim, Romulo? Florestas plantadas? Né? A gente está falando, por exemplo, de eucalipto, de pinos, né? Para ser utilizado na indústria de móveis, na indústria da construção civil, papel e celulose. Tá? E o eucalipto também começa no estado do Rio a ser utilizado para a produção de álcool, né? Através, né, o metanol, que é o álcool, né, extraído do eucalipto. Tá bom? Então percebam a variedade. Fora isso, o grande avanço da urbanização. Né? Os rios sendo contaminados pelo esgoto, pelo lixo, né, doméstico e industrial, o processo de aterramento que vai destruir inclusive a vegetação litorânea, inclusive dos mangues, das restingas, tá? Não somente das áreas de a Mata Atlântica típica, a gente pode perceber, né, a degradação desses ambientes. Quando a gente vai numa área preservada, cara, é uma beleza, assim, cara, assim, sem descrição. Eu acho que possivelmente alguns de vocês já devem ter tido a oportunidade de conhecer, né, algumas áreas de Mata Atlântica com a transição para essas vegetações litorâneas que eu citei, né, de mangues e de restingas. Cara, é algo assim muito legal, muito bacana, tá? Se você não teve oportunidade, dá uma pesquisada aí na internet que você vai, né, vai ficar maravilhado com essa beleza, é muito, muito legal. Então, né, a produção de aterros, né, então nós temos uma infinidade de problemas relacionados à degradação florestal da Mata Atlântica, inclusive, né, os interesses comerciais, construção de casas, em áreas de moradia, áreas, né, de preservação, inclusive. Então você tem até mesmo condomínios, né, de alto padrão, né, condomínios de alto padrão econômico, né, que as pessoas, que as famílias riquíssimas compram, né, hectares e hectares e hectares aí de Mata Atlântica para se isolar. Cara, isso aí é algo assim que a gente precisa refletir sobre, tá? E o cuidado que essas pessoas têm sobre a Mata Atlântica, toda a interação negativa, degradação no meio, tá bom? Então, isso aqui é bem bacana, né? Que é muito próximo da gente aqui na região sudeste. A gente vive isso, né? Friburgo, né? Seu entorno tem esses resquícios de Mata Atlântica. Embora volta e meia a gente precisa aí dar as mãos para lutar contra hidrelétricas nas bacias hidrográficas, lutar, né, por um processo de preservação das áreas, para utilização, né, de áreas de plantio de agricultura orgânica, não que você utilize veneno para contaminar o solo, contaminar os recursos hídricos. Uma lógica de sustentabilidade, inclusive muitas pessoas dependem, né, desse turismo ecológico para sobreviver. Muitas áreas dependem disso, se adequaram, se adaptaram a essa realidade, essa oferta, tá? Então aquilo que a natureza nos oferta de graça,
a gente pode perceber que o ser humano vem degradando, vem retirando mais do que de uma forma, um ritmo muito mais acelerado que a natureza é capaz, né, de se recompor, e ao mesmo tempo o homem destrói, né, a natureza também despejando resíduos, né, numa capacidade muito maior que a natureza tem como, né, absorver. Tá bom? Então fica aí essa reflexão. Muitas questões exigem, né, esse pensamento crítico, exigem esse entendimento, inclusive histórico, né, como nós citamos aí, tá bom? Reparem, né, que importantes ciclos econômicos, vamos chamar dessa forma, pau-brasil, né, alguns autores não gostam nem de falar que pau-brasil foi um ciclo econômico, mas começando ali com a cana-de-açúcar, mas não importa. Importantes atividades econômicas, como, né, o momento da extração do pau-brasil, o momento onde você tem o plantio da cana-de-açúcar, a formação de grandes planteixos agrícolas, né, canavieiras, o processo de pecuária, né, o processo de mineração, com a formação das primeiras vilas. Lembrem-se, né, que o Rio de Janeiro vai se tornar a capital do Brasil justamente por uma área de escoamento, né, por uma dinâmica nova, por um novo eixo econômico que surge a partir dos conflitos com a Espanha no sul do Brasil, a partir do surto, né, da febre do ouro no Brasil, depois o desenvolvimento do café, tá? O desenvolvimento do café já no século XIX, o avanço para o século XX, depois a atividade industrial a partir do século XX no Brasil. Reparem que essas atividades industriais que caracterizam o desenvolvimento econômico brasileiro, elas estão, de certa forma, concentradas na Mata Atlântica. Se você pegar um mapa, né, de densidade demográfica brasileira, ou seja, daquela concentração de pessoas por metragem por quilômetro quadrado, você vai perceber a grande densidade demográfica no Brasil, no litoral, sobretudo no sudeste, né? E com isso você tem fatores também relacionados ao processo de ocupação e degradação da Mata Atlântica. Tá bom? Então, vamos ficar atentos a isso, tá? A esse tipo de questão que exige um conhecimento um pouco mais generalista, né? Uma mente mais aberta, tá? Aqui. Beijo para vocês, até o próximo. Grande abraço.